Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é mais um vídeo da série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. E eu sou Friver Matuzzi, fisioterapeuta, professor, DO, osteopata, PhD. E a ideia aqui é ajudar você no passo a passo em como entender o sistema nervoso autônomo, porque a gente considera que ele é uma das melhores ferramentas para que você entenda o paciente logo de uma vez, na primeira consulta, para que você domine seus tratamentos, né? Deixa de ficar com aquelas dúvidas das mais bobas às mais complexas, né? Que bote você para raciocinar num outro padrão, num outro nível. E a ideia basicamente é essa. E aí eu fico respondendo algumas das dúvidas principais que os alunos vão tendo ao longo desse processo. E esse já é o vídeo número 34, então esse vídeo sai normalmente uma vez por semana. E, enfim, então tem algumas dessas ideias aí para que vocês acabem podendo assistir, podendo acompanhar. E é interessante, né? Esses são vídeos um pouco mais curtos, em aulas de mais ou menos meia hora, tá? Muito bem, e aí a ideia desse passo a passo de hoje é falar sobre as principais características do SNA. Né? Poxa, como assim? Principais características? Sim, as principais características. Então, primeiro, como um sistema nervoso, ele vai ter uma característica, né, como qualquer fibra neural, que vai ser a irritabilidade. Ah, é por isso que eu fico irritado, nervoso? Não. É que a fibra neural, ela tem a característica de ser irritável, quer dizer, tem capacidade de ser estimulada. Então, normalmente ela é estimulada por vários mecanismos. Então, pensando na pele, aí a gente tem algumas camadas. Pensando em alguma coisa assim, já vou explicar esse meu esqueminha para vocês. Mas, pensando em alguma coisa assim, olha só. Vamos supor que a gente tem a pele aqui, uma corzinha de pele. Tá aí. Aqui. Nossa. Bom, aqui mais vermelhinho pensando em músculos. Fazer assim. Tá? E a gente vai ter os nervos passando assim. Vamos dizer, passando dessa maneira aí. Tá? Então aqui eu vou ter mais a pele, a camada subcutânea e a parte muscular. Tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma característica que é assim. Você tem, por exemplo, um estímulo vindo a essa região neural. Ele pode ser a temperatura, ele pode ser o toque, independente do que seja.
ele vai sair dessa região e ele vai ter que acessar uma área neural. Então, o que acontece? Essa característica de irritabilidade significa dizer que você consegue estimular esse nervo por vários mecanismos diferentes. Tá? E sempre, vamos dizer assim, uma coisa que é a temperatura ou o toque, que é algo que é mais mecânico, ele é transformado em potencial elétrico, em descarga elétrica, que é como o corpo entende, né? Isso vai, obviamente, chegar à região da medula. E aí, ele chegando na medula, ele vai para o cérebro, onde vai ser processado. Tá aí. Muito bem. Então, é isso. Então, ele vai ter uma característica de ser, vamos dizer assim, um grande receptor. Nossa, como assim? Muito do que você sente ou percebe, ele vamos dizer assim, trabalhado por essa parte autônoma. É muito interessante isso aí, né? Ele é muito mais para essa parte autônoma. Então, ele vai ter, vamos dizer, muitos receptores, né, que vão estar na pele. E esses receptores da pele, vamos dizer, fazer assim, vai ficar mais legal. Esses receptores da pele, assim, eles vão ter toda essa área aqui. Cada receptor vai ter uma área de pele responsável por ele. Tá? E aí, cada receptor vai ter uma área responsável por ele. E isso vai fazer com que você tenha, vamos dizer, uma característica que é de aferência. Então, às vezes a gente percebe muito a SNA como um sistema que faz muitas ações, etc., mas ele também é um sistema de muita aferência. Vai perceber como estão as coisas no corpo. E muito. Tá? Um sistema de aferência muito grande. Tá? Então, vai ter esses receptores aí. E, obviamente, essa aferência ela vai ficar nessa cadeia laterovertebral aqui, ó, nessa região mais posterior. Se fizerem outra cor. Aqui, ó. Por exemplo. Isso aqui é uma área que é aferente. Aferente. Então, esse estímulo, em tese, vai chegar aqui, nessa área que é aferente. E depois vai precisar subir ao cérebro. E lá vai ser, vamos dizer assim, codificado, enfim, trabalhado como deve ser feito. Tá? Então, tá aí. Então, o sistema nervoso autônomo, como qualquer sistema nervoso, ele tem uma característica de irritabilidade. Muito bem. Uma outra característica interessante, por ele ser autônomo, ele significa ser também involuntário. Ou seja, as coisas acontecem independente da nossa vontade, em querer ou não que isso aconteça.
tá? Então, vamos dizer, eu posso ter um sistema que ele é voluntário, ele é chamado de somático. Ele é voluntário. Então, acaba que é interessante, porque se pensarmos em córtex cerebral, o sistema que é mais voluntário, ele fica lá no telencéfalo. Normalmente o sistema que é mais emocional, ele fica logo abaixo. E depois, via de regra, a gente tem o tronco cerebral. Alguma coisa nesse sentido assim. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, é muito interessante, porque é como se eu tivesse toda essa região mais superior aqui, como o cérebro mais voluntário, racional e somático, querendo ou não, vai ter aquele sulco central, aqueles giros que vão estar associados mais à parte motora voluntária e sensitiva, né? A gente vai ter uma porção mais associada ao tronco cerebral, que ela estaria muito mais ligada a todo o sistema involuntário, que aqui ela entra a parte autônoma. Então, aquilo que chega ao cérebro que a gente comentou, ele tem que chegar nesses núcleos dessa região. Ela vai chegar nessa região. Aí, se é algo que você precisa perceber, isso passa essa área cortical superior, senão não passa. E aí, quando ele não passa, é interessante, porque ele cria um mecanismo descendente a partir disso. Então, eu tenho uma informação que ela é aferente, em seguida eu vou ter uma informação que ela é eferente. Isso aqui é muito louco, porque isso aqui vai ocorrendo, vamos dizer, sem você perceber. Simplesmente faz. Simplesmente faz. Então, dentro disso, por exemplo, desse tema involuntário, eu vou ter, vamos dizer, desde batimento cardíaco, bater mais, menos o coração, etc. Tá? A questão da... Vou botar até melhor aqui. Da ventilação. Né? Batimento cardíaco, a ventilação, quer dizer, entra, sai ar, entra, sai lá, entra, sai o ar. Você não precisa ficar pensando em fazer isso, ele simplesmente faz. São coisas mais, pode ser, mais tradicionais de falar. Tá? Em tese, todos os reflexos urinário, de defecação, ele ocorre. Né? Todo o processo lacrimal,
É bem interessante, ó. E aqui também envolve toda a questão da salivação. Aqui mais uma classe, mais um exemplos que é a sudorese, a ereção dos pelos da pele, né? A própria questão sexual mesmo, a ereção barra ejaculação, ela também ocorre a partir disso, né? Então, várias coisas que são involuntárias, elas acabam ocorrendo, né? E, e essas questões, vamos dizer assim, já era uma das características do SMA, de ele ser involuntário. Então, eu já coloquei aqui para vocês uma questão que é a irritabilidade, né? Um sistema que se irrita com as coisas. Ele é um sistema involuntário, tá? Uma outra característica interessante, né? Ele é, vamos dizer assim, ele tem uma característica de neurotransmissor, onde ele tem o mecanismo de ativa ou desativa alguma coisa. Mecanismo chave fechadura do neurotransmissor. Então vamos lá. Pensando aqui numa célula, alguma coisa assim nesse contexto, a gente tem aqui como se fosse uma bicamada lipídica. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Ver isso que legal. Não, peraí. Isso. Imagina que aqui eu tenho uma bicamada lipídica. Deixa eu apagar tudo aqui, que agora vai ficar melhor. Já tenho uma célula aqui. E aqui eu tenho as camadas dela. Tá? Ficou legal. Tá aqui. Então vamos lá. Aí, eu vou ter algo aqui dentro da célula, que é o núcleo celular, e algumas organelas aqui. Se vocês lembram, etc. Para que essa célula seja estimulada a produzir alguma coisa, eu vou ter que ter, tipo, mergulhado aqui algum receptor assim. Ou, vamos supor, de outra cor. Então, supondo que o meu neurotransmissor ele chegue a essa célula aqui,
Via de regra, a bicamada lipídica, que é esta porçãozinha, até pôr de amarelo, vai ficar bonitinho. Ó. A bicamada lipídica, ó. Pronto, tudo lipídio. Ele chegou na célula, essa bicamada lipídica não vai deixar ela entrar, né? Porque ela protege, ela faz uma barreira aqui, ó. Então eu vou ter que ter um receptor desse neurotransmissor. Então, vamos dizer que esse vermelhinho e esse azul sejam receptores desse neurotransmissor. A depender, vamos dizer, do tipo da célula ou do receptor, quando esse neurotransmissor chegar nesse receptor, ele pode ser um receptor de ativação. Então, vamos dizer que ele vai ativar os processos celulares. Ou, esse neurotransmissor, por exemplo, ele pode ser um neurotransmissor que ele vai provocar uma inibição dos efeitos celulares. Aí ele não vai deixar com que isso ocorra. Ou ele vai diminuir o processo daquela, vamos dizer, daquele processo celular. Pode ser que esse processo celular seja, vamos dizer, produzir contração muscular. Então, vamos dizer, veio o neurotransmissor aqui. Passo 1. Ativou o passo 2 no receptor. Ativou o passo 3, estimulou. Ativou o passo 4, estimulou a coisa da célula, o núcleo da célula. Ativou o passo 5 no receptor celular. E aí, vamos supor que seja uma contração muscular. Então, ele tem um mecanismo do neurotransmissor chave fechadura para que ocorra algum estímulo nisso. Isso pode ser, por exemplo, uma contração muscular. Ou, dessa mesma maneira, a produção ou estímulo de uma glândula. Lá, jogar neurotransmissores, enfim, não importa. Tá? Então, ele pode fazer isso. Ou esse neurotransmissor, ele pode simplesmente chegar, igual a gente comentou, ele chega aqui e vai inibir o processo. Então, chega nesse ponto 2, entrou no 3, ele vai inibir o processo no 4, vai chegar no 5, ele vai, em vez de provocar contração, provocar relaxamento muscular. Ou produzir o oposto, diminuição da produção de qualquer glândula. Ele vai ter essa relação aí, tá? Ou ele ativa ou ele, via de regra, inibe. Né? E aí, muitas vezes, o neurotransmissor é o mesmo. O que vai alterar é a célula ao redor. Ou, principalmente, o receptor. Porque o receptor ele pode fazer com que a célula ative, pode fazer com que a célula diminua a produção do que ele quer fazer. Então, uma das características é neurotransmissores que ativam ou desativam alguma coisa. Ativa ou desativa alguma coisa. Né? Então, ele ativa ou desativa alguma coisa, ele vai dar, vamos dizer assim, a nossa próxima característica, que é a cascata de fenômenos.
Vamos lá. Que seria, se eu estou ativando o SNA simpático, ele faz uma série de características para desenvolver o meu processo de luta ou fuga. E se ele está estimulando a cascata do SNA parasimpático, ele vai estar desenvolvendo a minha cascata, que é de descanso ou de gestão. Então, ele vai estar trabalhando sobre esses dois aspectos, o de luta ou fuga, de descanso e de gestão. Tá? Então, dentro disso, acaba sendo interessante a gente começar a entender essas principais características, né? E isso normalmente tem uma outra característica importante, ela está ligada a estados emocionais. E normalmente é um estado emocional que pode ativar tanto a minha cascata simpática quanto a parasimpática, né? Porque, vamos dizer assim, essa parte emocional me ajuda a ter lembranças do que era perigoso ou lembranças do que era bom, do que me traz perigo, lembranças de perigo eu preciso afastar, correr ou lutar, e lembranças do que me traz que é algo mais confortável, que me traz segurança, que me traz tranquilidade. Então, eu posso ficar assim, né? E isso normalmente está relacionado a uma área cerebral que normalmente você não tem muito controle sobre ela. Simplesmente ocorre, né? Muito interessante. Então, a ideia era um pouco essa, de mostrar algumas das principais características, né? E isso vai dando uma noção para a gente de como que nós podemos trabalhar com o sistema, um tanto de coisa aí, né? Enfim, vamos deixar essa aqui. Pronto. Então, você acaba tendo as reações, vamos dizer, ocorrendo numa cascata de fenômenos para fazer com que você consiga, né, desenvolver essas principais características finais, deixar essas finais aqui, que é a de luta ou fuga ou de descanso e de gestão, alertando você do perigo, te mantendo a sobrevivência, ou lembrando você que aquela situação é confortável, etc., que você pode ficar normalmente tranquilo sobre aquela perspectiva ali. Ok? Então, cara, muito legal, né? Mais esse videozinho da série. Espero que você tenha gostado. Então, você que gostou, se inscreve aí no canal se acha que deu. Tem o sininho da notificação, você acaba sabendo. Siga a gente nas redes sociais. A gente tem um Spotify, que é bem legal. É um podcast, você pode ouvir as coisas também. Tem esses vídeos que a gente solta sempre aqui no YouTube, também tem as lives e tudo mais, você vai ficar sabendo. Temos um canal do Telegram, onde eu deixo alguns desses esquemas, desses desenhos lá para vocês. Enfim, tá? O Instagram e quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado, deixado as mensagens. Valeu, muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo episódio.